Meus amados irmãos, muito bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez, e eu me sinto muito privilegiado e feliz em pregar a palavra de Deus nessa casa. Na verdade, é um mix de sentimentos e emoções, né? Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz e alegre em Deus pelo convite, eu também estava um pouco preocupado, porque eu pensava comigo mesmo, como trazer uma mensagem relevante à luz da palavra de Deus para uma igreja que é tão bem assistida teologicamente falando, né? Mas o Senhor então me conforta com a tua palavra quando eu me lembro das palavras de Paulo ao jovem Timóteo, quando ele diz, Timóteo, pregue a palavra, fora ou dentro de tempo, pregue a palavra de Deus. Meus irmãos, uma igreja que está acostumada com a pregação do Evangelho, ela não ouve outra mensagem a não ser a palavra de Deus. São como os bereanos. Então, nesse sentido, eu me senti confortado, porque eu vim aqui pregar a palavra do Senhor aos nossos corações. Tendo dito isso, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versos de 1 a 11. Será o texto que nós estudaremos nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz dessa forma nesta manhã. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, oremos mais uma vez nessa manhã. Soberano Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra é viva e eficaz, apta a discernir os pensamentos, a discernir os nossos corações e confortar e falar a nossa mente ao nosso coração, Senhor. Nesta manhã nós queremos que o Senhor fale comigo, fale com o teu povo, com a tua igreja, conforte os nossos corações e traga esperança, ó Deus, para o teu povo. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, aquele que venceu a morte e se entregou por nós na cruz do Calvário. Em nome dele nós pedimos e clamamos. Amém. Meus amados irmãos, alguma vez vocês, esposas, já devem ter se deparado com alguma situação quando você compra um vestido muito bonito e de repente você deixa que esse vestido manche. E você então pede ao seu esposo que ele vá ao supermercado e compre um determinado produto. Mas tem que ser daquela determinada marca, não pode ser outro. E vocês sabem como os esposos são, os maridos são, né? Se eles chegarem lá no supermercado e encontrarem 2 produtos similares e um deles for mais barato, com certeza ele vai trazer aquele que você não mandou. Ele vai trazer para casa, você que é uma esposa mais tranquila, vai usar esse produto, vai lavar esse vestido várias vezes e vai perceber que esse produto não vai resolver o seu problema. Que na verdade o seu esposo terá que voltar ao supermercado e comprar o produto exato que você pediu a ele, porque somente esse produto é capaz de solucionar o seu problema. Meus irmãos, à luz dessa ilustração e trazendo para o nosso contexto, o qual acabamos de ler na palavra de Deus, é exatamente isso, meus irmãos. João é um evangelho muito especial, é uma redação ímpar nas Escrituras. Ele é bem diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele é na verdade um material muito importante nas Escrituras.
e é uma redação muito ímpar. O Evangelho de João, meus irmãos, ele tem uma perspectiva óbvia. Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que o apóstolo João tem uma agenda teológica a ser cumprida, que ele tem uma determinação em mostrar quem é Jesus. Não com uma perspectiva como os outros evangelistas, embora eles falam da parte de Deus, e não que o Evangelho de João seja mais inspirado que os outros livros, porque são da mesma forma, do mesmo modo, inspirado por Deus, porque toda a Escritura é inspirada pelo nosso Senhor. Mas, meus irmãos, João ele faz uma abordagem diferente e que trata os nossos corações e que falou naquela época e também nos dias de hoje. João começa o seu Evangelho com uma afirmação muito categórica, uma afirmação muito firme. João, ele quer pegar nas suas mãos, quando você vai ler esse Evangelho, e ele vai te levar a compreender quem é Jesus de fato. Não apenas o Messias, não apenas aquele Senhor sofredor que sofreria pelos nossos pecados, mas ele quer mostrar para você e para mim nessa manhã que Jesus é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, Deus perfeito, o Verbo encarnado. E então ele começa o primeiro capítulo enfatizando nos seus primeiros 5 versículos essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa afirmação categórica de João. Todo o restante do Evangelho de João, até o capítulo 21, vai girar em torno dessa afirmação. Cristo é o próprio Deus. Meus irmãos, por que João está falando isso nesses dias? João foi escrito muito provavelmente entre os anos de 85 a 90 a.C. E nesse momento está nascendo uma heresia gritante na igreja do primeiro século, que é o docetismo. Essas pessoas afirmavam que, na verdade, Jesus era sim Deus, mas ele não tinha um corpo. Jesus não havia sido encarnado, ele era uma espécie de um holograma, uma espécie de um fantasma. E essa heresia ela vai contra o Evangelho de Cristo Jesus, vai contra um dos pilares centrais da fé cristã. Porque se nós não crermos que Jesus encarnou, nós não daríamos ênfase, não acreditaríamos na sua morte na cruz. Mas João é enfático em dizer que sim, Jesus, ele encarnou, se fez um de nós, morreu por nós na cruz, sangrou até a morte de fato, comeu com pecadores, ele andou com seus discípulos, ele falou com seus discípulos, os seus discípulos tocaram nele, ele comeu com eles. Esse é o Cristo encarnado. E nesse momento, meus irmãos, nesse contexto no qual João escreve, estava nascendo, na verdade, uma heresia também que começava a ser produzida, que é o gnosticismo. João ele é enfático em falar sobre isso, e quando nós lemos a sua segunda carta, por exemplo, no versículo 7, ele diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é enganador e o anticristo. João é bastante enfático em falar isso, em destroçar essa heresia que salopava as igrejas cristãs e que iam contra um dos pilares centrais da fé cristã. Meus irmãos, o Evangelho de João não é tão simples de ser entendido, mas conforme você vai lendo, você vai entendendo qual a intenção de João. Praticamente, meus irmãos, o Evangelho de João ele é classificado em 2 partes. No capítulo 2, quando nós começamos a ler, dá princípio aos sinais de Cristo Jesus. Do capítulo 2 ao capítulo 12, os estudiosos chamam como livro de sinais. E a partir do verso 13 por diante, João vai enfatizar a vida de Jesus na sua última semana, que é chamado como o livro da glória, o Cristo sendo glorificado, o Cristo a caminho do Gólgota, para cravar a sua vitória na cruz. E nessas 2 partes, imagine uma caixa que você guarda na sua casa, e dentro delas tem várias caixinhas, e conforme você vai abrindo, você vai tirando essas caixas, você vai encontrando a intenção de João por trás de tudo isso. João está caminhando conosco até aqui então, e ele é bastante claro no verso 14. Na verdade, meus irmãos, o capítulo 2 do Evangelho de João, ele é uma contrarresposta ao verso 14, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João quer te mostrar o Cristo glorificado. João quer te mostrar a glória de Cristo.
E após isso, então, ele enfatiza e gasta tinta e tempo para falar sobre o testemunho de João. Ele está dizendo para você, olha, Cristo é o próprio Deus, Ele vai mostrar a sua glória, e eu vou começar a falar para você agora como é que isso vai acontecer. E ele começa então a falar sobre o testemunho de João. João dá um testemunho impecável, o precursor de Cristo, aquele o qual o próprio profeta Isaías havia profetizado no seu livro. E então, depois você tem os primeiros ingressos dos discípulos. Até aqui, meus irmãos, a gente tem 5 discípulos que seguiam Jesus. E uma das coisas que nós devemos nos atentar no Evangelho de João, meus irmãos, é enfatizar e crer que, de fato, esse Evangelho foi escrito pelo João, o apóstolo. E a igreja primitiva era uniforme nessa decisão. Irineu, que era um dos pais da igreja, defendiam essa hipótese, essa verdade, porque ele era seguidor de Policarpo, e Policarpo foi seguidor de João, o apóstolo. E eles afirmavam categoricamente que João, o apóstolo, foi quem escreveu esse evangelho. Mas por que nos escorarmos diante dessa verdade? Porque, meus irmãos, não nos resta dúvida de que ninguém melhor do que João, aquele que era amigo próximo de Jesus, sabia de fato essas questões e esses diálogos que nenhum outro evangelista havia falado. João, ele é categórico em trazer novidades para nós, coisas que os outros evangelhos não exploraram, os outros evangelistas não disseram. Como, por exemplo, se você reparar no verso 39 do capítulo 1, quando esses 2 discípulos que estavam na companhia de João Batista, um deles é nomeado, que é o discípulo André, e o outro não é nomeado. Então, esses 2 procuram saber de Jesus onde é que ele estava morando. Jesus diz, vem e vê. E eles ficam com Jesus praticamente o dia todo. E olha a especificação que João traz. Eles ficam com eles até a hora 10ª, até as 4 da tarde. Meus irmãos, ninguém melhor do que uma pessoa que estaria ali para saber exatamente a hora que eles saíram de lá. Por isso eu quero fazer e defender aqui nessa manhã que você deve olhar para o Evangelho de João, tendo o apóstolo como o autor. Há uma nova abordagem dos evangelhos muito perigosas que salopam as verdades dos evangelhos. Uma pessoa que aborda esse texto na teologia, numa teologia equivocada, numa teologia liberal, ele vai dizer que esses evangelhos aqui, que esses milagres que Jesus fez, foram, na verdade, uma mistura de água com vinho. Mas não é isso que o texto nos fala. E ele é autenticado pela testemunha ocular que foi João Batista. Muito bem, meus irmãos. Quando nós olhamos para esse contexto, nós poderemos facilmente aqui destacar 2 verdades principais desse texto. E a primeira delas é enfática, que o verso 1 a 5 vai nos dizer, sobre o senhorio de Cristo. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E João, logo nos versos 1 e 2, ele nos dá uns detalhes muito importantes para que nós possamos compreender qual que era a intenção de João em declarar, em escrever o milagre das bodas de Caná, não declarado em nenhum dos outros evangelhos. Quando você lê, por exemplo, os versos 1 e 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Algumas perguntas vão nos surgir aqui. Por que esse milagre foi realizado em um casamento? Por que esse milagre foi realizado na Galileia, tinha que ser na Galileia? E por que João está me contando que a mãe de Jesus estava lá, sem citar o nome dela? Meus irmãos, na verdade, o que João está mostrando aqui é o início do ministério de Cristo Jesus. E aqui começa a ter uma ruptura entre a pessoa de Cristo e algumas instituições humanas. E as primeiras delas a serem quebradas é essa própria intenção que algumas pessoas têm de que Maria tinha uma certa autoridade sobre Jesus. Então, nós vemos no verso 3 que ela responde, que ela chega a Jesus e diz que o vinho havia acabado, que não havia mais vinho. E nós olhamos para esse contexto e vemos que, na verdade, ela não estava dando ordem para Jesus, mas ela estava procurando satisfazer um problema muito comum naquela época. Meus irmãos, acabar o vinho numa festa era algo terrível. Para se ter uma ideia, tem alguns historiadores que dizem que, como o noivo era responsável por arcar pelas despesas do casamento, se ele não desse conta de arcar com tudo aquilo, se o vinho acabasse no meio da festa, esse noivo ele podia sofrer até um processo.
E Maria estava envolvida no meio dessas pessoas, ela conhecia essas pessoas e muito provavelmente ela tinha um cargo de autoridade ali naquela festa. Ela é a primeira a detectar que o vinho havia acabado e como ela sabia que Jesus era o Filho perfeito, ela procura então a ajuda de Jesus. Meus irmãos, o que João está tentando nos trazer aqui, o que ele está nos trazendo aqui? Jesus dá início ao seu ministério em Caná da Galileia. Meus irmãos, numa leitura mais profunda, nós vamos perceber que o próprio Isaías, no capítulo 9, versos 1 e 2, havia profetizado que o ministério de Jesus começaria na Galileia, que a glória de Jesus havia de ser estabelecida na Galileia. Olha para o verso 1 e verso 2 do capítulo 9. Isaías diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O território que outrora pertenceu ao reino do norte, que foi o primeiro reino a cair e desobedecer a Deus, agora o Senhor, através de Cristo Jesus, estava trazendo luz, graça para esses povos, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual o motivo, então, meus irmãos, de Jesus, de João apóstolo, melhor dizendo, declarar que os apóstolos estavam presentes? Porque muito provavelmente um desses apóstolos era o próprio João, o próprio escritor dessa carta, desse evangelho. E isso dá autenticidade, meus irmãos, ao evangelho de João. Isso dá certeza, clareza, de que de fato é um livro inspirado por Deus e que de fato que tudo aquilo que está escrito aqui foi escrito fielmente, detalhe por detalhe, sua conexão, sua edição, a sua forma de colocar parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, que até então não existia, mas a sua completude, completa, ela fala de um evangelho que aponta e é fiel à pessoa de Cristo Jesus, que fala todas as coisas que Cristo fez. E João tem uma agenda bastante interessante. Ele está caminhando conosco e nos mostrando que Jesus, de fato, é o próprio Deus e que Ele é quem é Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, João, então, ele começa aqui a declarar que Jesus vai quebrando alguns paradigmas, como, por exemplo, a ideia de que Maria, ela tinha uma certa autoridade sobre Jesus. Então, Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E há duas interpretações bastante equivocadas aqui. Uns dizem que Jesus está praticamente escorraçando sua mãe, e outros dizem que Jesus está obedecendo uma ordem direta de Maria. Mas, na verdade, nenhuma e nem outra dessas interpretações estão corretas. Na verdade, Jesus está dizendo aqui muito caridosamente, muito gentilmente: mulher, minha cara senhora, que tenho eu contigo? Você não entendeu que a partir de agora eu sou o Senhor e você é minha serva? Que embora nós temos um laço maternal, a partir daqui eu sou Deus, o próprio Deus, e sempre fui, e você é a minha serva. Que eu sou o Senhor e você é a minha serva, que eu sou o mestre e você é a minha seguidora, a minha discípula. Jesus está quebrando esse paradigma, essa relação maternal que Maria acreditava ter com Jesus, e ela usufrui exatamente dessa ideia para que Jesus fizesse o que ela queria. Mas Jesus está dizendo aqui exatamente isso: não há mais relação maternal entre eu e você, mas há aqui uma relação de mestre, de Deus, de Senhor dos senhores, e você é minha serva. E a resposta de Maria, meus irmãos, é bastante interessante, porque embora seja uma repreensão de Jesus, é uma repreensão com amor. E Maria entende que de fato ela não tinha mais nenhuma autoridade sobre Jesus, que a partir dali Deus apontaria para a sua glória e que ela deveria ser apenas a sua seguidora e discípula de Cristo Jesus. A resposta dela nos fala sobre isso, no verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Maria aqui, ela está entregando todo o senhorio e a grandeza para Cristo, sabendo que Cristo faria alguma coisa, confiante que Cristo atenderia o seu pedido, mas não com um sentido de autoridade mais, mas como serva. Ela se coloca como serva do Senhor Jesus Cristo. E então, ela, usando a sua autoridade na festa, como organizadora daquele casamento, ela se dirige a esses homens e pedem para que eles façam tudo o que Jesus disser. E o verso 6, meus irmãos, vai nos trazer uma questão bastante interessante. O verso 6 nos diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
Meus irmãos, esse verso aponta para uma instituição, ou seja, objetos que os judeus usavam para se purificar. E os judeus, depois do exílio, eles estudaram tanto a lei que criaram algumas argumentações contrárias e diziam que essas regras foram passadas a Moisés no Monte Sinai. Mas, na verdade, eles estavam criando outras regras além da lei, além do decálogo, além da Torá. E eles acreditavam que o muito lavar as mãos, uma quantidade específica de água, tornaria-os puros. Meus irmãos, Jesus não vê uma oportunidade aqui de simplesmente transformar água em vinho, mas apontar para a sua glória. Apontar que o simples fato de purificação humana não pode tornar um homem puro, não pode tornar um pecador puro, como nós cantamos aqui nessa manhã. Jesus está vendo isso como um sinal, um símbolo que apontaria para Ele mesmo. E essas talhas de pedra, meus irmãos, que está sendo apontadas aqui, apontava para a velha ordem, a antiga ordem, que era passageira, que não tinha um fim em si mesma, mas apontavam para a própria pessoa de Cristo Jesus. Essa purificação que era ordenada por Moisés, no sentido espiritual no Antigo Testamento, apontavam para a pessoa de Cristo. Essa lavagem ela era constante e deveria ser feita praticamente todos os dias. Mas eis que chegou aquele que lavaria o seu povo para todo sempre, de uma vez só. E esse milagre, meus irmãos, não é apenas como alguns teólogos da prosperidade olham e vê esse fato como uma prosperidade que vai vir sobre a sua vida, mas é um texto que aponta para a glória de Cristo Jesus. É um texto que aponta que Cristo agora, aquele esperado das nações, Ele chegou e vai purificar o seu povo uma vez por todas, de todo o pecado. Esse sinal de Jesus aponta para a hora que Ele diz para Maria, Maria, não é chegada a minha hora, mas aponta para aquele momento que Ele mesmo se entrega na cruz. Como nos diz o capítulo 17 de João, quando Ele vê que é chegada a sua hora, e que o momento em que Ele se entregaria na cruz pelos pecados de nós, miseráveis pecadores, estaria próximo, seria consumado na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos essa robustez dessas talhas pesadas que juntas caberiam quase 700 litros de água. Jesus olha para essas talhas e vê uma oportunidade de simbolizar a sua graça. E não apenas uma salvação pelo regimento da lei, mas Ele aponta para si mesmo. Então Ele manda esses serventes que encham as talhas de água. Os serventes enchem as talhas até a boca. O verbo que é empregado aqui no original grego, meus irmãos, nos fala exatamente isso. Jesus manda que eles enchem essas talhas até a boca completamente. E a grande cereja do bolo, meus irmãos, desse texto, está no verso 8, que vai nos mostrar que nós temos dois comparativos aqui. Um símbolo, uma figura que aponta para a antiga ordem, e uma figura que aponta para a nova ordem, para a graça que estava chegando, um sinal que apontava para essa graça que era perpétua para todo sempre, e que de uma vez só, Cristo perdoaria os pecados de todos os seus eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo pelos seus próprios méritos na cruz. De uma vez por todas, Ele faria que todos esses povos se achegassem a Ele, e seriam definitivamente limpos de seus pecados, definitivamente puros de seus pecados. E a cereja do bolo, meus irmãos, está aqui no verbo tirai. Veja o verso 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando nós lemos esse texto numa leitura comum e desapercebida, nós vamos ser tentados a pensar de que essa água que foi levada ao mestre-sala logo após, ela foi a água tirada do jarro. Mas na verdade, meus irmãos, esse verbo empregado aqui no original grego, é literalmente tirar água do poço, e não tirar água dos jarros. O que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, é que, olhe para esses jarros de pedra, olhe para essa quantidade toda de água, toda essa robustez, todo esse símbolo que apontava para uma antiga ordem. E agora vocês vão ver que o banquete da graça não vem desses meios, mas vem da minha própria mão, vem das minhas mãos graciosas. E ele diz então para que eles tirem água diretamente do poço e levem ao mestre-sala. Meus irmãos, nós não sabemos nesse ínterim qual foi o momento que Jesus transformou a água em vinho, mas de fato Ele transformou. Alguns dizem que Jesus misturou a água em vinho, mas a pergunta é, que vinho? Porque Maria havia dito que o vinho havia acabado.
Então, esses serventes, meus irmãos, que não eram poucos, eles vão até o poço e tiram uma quantidade considerável de água, leva até o mestre-sala, e o mestre-sala, então, aprovando a água, e vê que o melhor vinho foi deixado para o final. Ao contrário do que era uma prática nas festas judaicas de casamento, o noivo, então, deixa a melhor parte, o melhor vinho para o final. É exatamente isso, meus irmãos. Tudo que os profetas falaram, tudo que a lei apontou, apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Na plenitude dos tempos, o melhor veio, o melhor agora chegou, o perdão para todo sempre, a graça de Cristo Jesus, seu sangue que foi derramado outrora na cruz do Calvário, é o banquete da graça que está sendo oferecido, e não mais meros ornamentos da lei, que tinham um fim, que tinham um prazo, estava prestes a acabar, e João está dando um sinal aqui para nós, de que esse dia estava próximo, de que Cristo havia de cumprir isso aqui. E esse fato, meus irmãos, nos deixa claro que Jesus tinha essa intenção de apontar para si mesmo, para esse banquete da graça. De um lado você tem jarros que apontavam para ornamentos meramente humanos, e de outro lado você apontava para o banquete de Cristo Jesus. O vinho que aponta para o seu próprio sangue. O vinho de Cristo Jesus, que Ele transformou, aponta para o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Outrora. Meus irmãos, então nós vemos aqui claramente de que o vinho aponta para o sangue de Cristo Jesus. Nós vemos então essas duas figuras, meus irmãos, as talhas e o bom vinho de Cristo, que é deixado para o final, que é deixado para o último momento, que é anunciado aqui pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sangue que é vertido na cruz, meus irmãos, é claramente dito no capítulo 6 do Evangelho de João. Como é que nós sabemos que esse vinho apontava para o sangue de Cristo Jesus que havia de ser derramado? Vá lá comigo para João 6, capítulos 54 a 56. Jesus diz claramente: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Meus irmãos, o sacramento instituído por Cristo, na noite em que Ele foi traído, aponta para o seu banquete da graça. Esse vinho que era um símbolo, que apontava para a graça que estava prestes a chegar através da sua morte, e que seria oferecido a todos os povos, raças, línguas e nações que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Esse momento chegou. Esse momento chegou. Não mais, meus irmãos, amparados na antiga ordem, não mais amparados em meros rituais religiosos, mas amparados na pessoa de Cristo Jesus agora. Como é que nós temos vivido, meus irmãos? Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos amparado a nossa vida? O que te faz ser crente de verdade? Onde está amparada a sua confiança? Está na sua performance? Está na forma com que você prega as Escrituras, ou da forma que você canta, ou da forma com que você se comporta? Meus irmãos, nós temos vários meios de enganos para pensarmos que nós somos merecedores de algumas coisas, e nós achamos de algum fato, que se nós fazermos parte de uma determinada igreja, se nós fazermos parte de uma agenda litúrgica, de programações da igreja, nós somos aptos a sermos encontrados como cristãos. Não é nada diferente desses povos, dos fariseus que pensavam exatamente assim, que pelo muito fazer e pelo muito obedecer à lei, eles eram salvos pela sua obediência. Jesus está decretando a falência do farisaísmo, meus irmãos. Jesus está decretando que o momento da graça chegou e nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas sim por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, mediante a sua obediência perfeita, e caminhou até a cruz, morte de cruz, e obedeceu a palavra de Deus, obedeceu o próprio Pai até o fim, teve um ministério perfeito, vida perfeita, e cravou a sua vitória na cruz do Calvário. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que nós fazemos, mas sim pelo que Cristo fez por nós na cruz. Você pode confiar e descansar nessas verdades. Você de fato ampara o seu coração na pessoa de Cristo.
Você pode olhar para dentro de você e ver que você está lavado perfeitamente dos seus pecados, não pelos seus próprios méritos, mas pela pessoa de Cristo Jesus. Você consegue enxergar isso? E é exatamente isso que João está nos trazendo aqui. A falência desse sistema que haveria de acabar, que já acabou, pois Cristo foi até a cruz e venceu. E por meio dele nós temos perdão de nossos pecados. O autor aos Hebreus, meus irmãos, joga luz a esse assunto. No capítulo 9, versos de 11 a 5, quando o autor nos diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esse é o banquete da graça. Um Deus que te purifica através da pessoa de Cristo Jesus, que lava suas vestes com o seu sangue e te torna justo diante de Deus. Você tem tido essa consciência de que você não é merecedor de absolutamente nada, que tudo que vem na sua vida é graça de Deus, que o perdão de seus pecados não foi porque você é um rapaz bonito, alto, forte, ou uma moça bonita, ou que cursa um bom curso, mas pelo fato de que Cristo ter morrido na cruz e ter purificado você de todos os seus pecados. Não é pela sua moral, ou pela sua honestidade no trabalho, em devolver o troco, ou fazer certas coisas que moralmente são corretas, mas pelo fato de que Cristo morreu, sangrou na cruz por nós. Essa é a verdadeira lavagem, meus irmãos. Essa é a verdadeira purificação. Essa é a verdadeira purificação que nós buscamos em Cristo Jesus. E João, então, finaliza essa perícope no verso 11, quando ele diz: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, mais uma vez ele enfatiza isso, e os seus discípulos creram nele. Essa era a intenção de João, naquela época, para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo império mais poderoso da época, mas que quanto mais eram perseguidos, mortos, degolados, mais cristãos se levantavam pela ação de Deus e proferiam o Evangelho, e pregavam o Evangelho, e viviam um Evangelho fiel às Escrituras. E eles venciam na pessoa de Cristo Jesus. A mesma mensagem para esses homens do primeiro século, meus irmãos, para essas pessoas, para esses homens de Deus, mulheres de Deus, é para nós também nessa noite. Que a verdadeira purificação, a verdadeira vitória está na pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho de João, meus irmãos, para finalizar, ele é marcado por 7 declarações principais de Jesus. Jesus, ao decorrer do Evangelho, ele vai dizer que é o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E por fim, meus irmãos, com chave de ouro, no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. E ele faz uma aplicação, meus irmãos, bastante interessante para nós, que por mais nós vemos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, como aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, Jesus também é Senhor das nossas vidas. E um servo, ele escuta e obedece o seu Senhor. Olha o que Jesus diz no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Meus irmãos, você pode olhar para dentro do seu coração, da sua vida nessa manhã, e dizer que de fato você está ligado a Cristo, inteiramente, de todo o seu coração, que você consegue olhar para Cristo sim como seu Salvador, que isso é claro nas Escrituras, nós cantamos aqui essa manhã, mas você consegue olhar para Cristo também e vê-lo como seu Senhor, o qual você deve obedecer em todas as circunstâncias, que somente assim você de fato estará ligado a Ele, que de fato a sua vida é regida pelo senhorio de Cristo Jesus, que todas as coisas que você fala, pensa, que tudo aquilo que você se relaciona está amparado pela Escritura, e que de fato você serve esse Cristo, que Ele é Senhor de suas vidas. Nós vivemos no meio cristão, meus irmãos, que as pessoas querem Jesus como seu Salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor, aquele que controla as suas vidas. Meus irmãos, Cristo é o nosso Salvador, mas também Ele é o nosso Senhor, e cabe a nós obedecê-lo em todas as coisas, viver inteiramente para Ele, integralmente para Ele, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, deve estar direcionada ao nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, submeta-se a Cristo como seu supremo, perfeito e suficiente Salvador, mas também se submeta a Cristo como excelso Senhor. Que Cristo nessa manhã seja nosso Salvador, mas também seja Senhor de nossas vidas. Como é que você vai responder a essa pergunta nesta manhã? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que é inerrante, que é infalível. A Sua mensagem é muito maior do que qualquer mensageiro, e ela é capaz de penetrar aos corações pecadores, para que nós abandonemos os nossos pecados e olhemos para Cristo como o Senhor das nossas vidas, como o nosso Salvador, como aquele que nos oferece o banquete da graça e nos purifica completamente do pecado pelo seu sangue que foi vertido na cruz. E por meio dele agora nós temos redenção e vivemos para a Tua glória e para o Teu louvor, sendo servos do Senhor, esperando o grande e glorioso dia que o Senhor virá buscar a Tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome, a olhar para Cristo como nosso suficiente Salvador, mas também como nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, e que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, podemos fazer tudo aquilo que Ele nos manda. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo e por meio da Tua graça, a vivermos inteiramente para o Senhor, para o Teu louvor e glória, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.